Olá! Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um bate-papo aqui na área de educação. Eu já estou com o meu queridíssimo professor Tiago, que a gente já está aqui, ó. Não é a primeira vez que você está aqui, né, Tiago? Exato. A gente tem uma parceria bem legal. Estávamos aqui já articulando as próximas lives, não é isso, Tiago? Seja Exatamente. bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Muito obrigado, professora Estela. A gente espera usar esse espaço para trocar mais ideias, para refletir um pouco aí, especialmente sobre a questão dos direitos humanos, da cidadania. Essa é um pouco a nossa pegada nesse momento aqui. Exatamente. E eu fiz um desafio aqui para o Tiago, para a gente falar um pouquinho de uma das disciplinas em que ele gravou aqui para a Grã Faculdade. Uhum. Porque, por mais que essa disciplina ela esteja aqui sobre a tutela da educação, ela é uma disciplina que vai ser ofertada para todos os cursos, né? E falar de uma educação em prol da equidade é um papel fundamental. Exatamente. Olha só, professora Estela, o GRAN tem essa proposta de disciplinas que sejam transversais, são disciplinas que vão formar o profissional, o ser profissional, numa perspectiva global, numa perspectiva da cidadania, de compreensão do mundo em que a gente se encontra. Exato. E essa disciplina que a professora Estela falou chama Sociedade, Política e Diversidade. Então ela parte do princípio que todos nós vivemos em sociedade. Sim. E viver em sociedade implica saber que nós temos necessidades, nós temos conflitos, nós temos problemas. E para gerir esses conflitos, esses problemas, o que a nossa sociedade usa? A política. Sim. Então a gente encontrou na política quer dizer lá no grego vida na cidade, né? A vida das pessoas na cidade. A política é o melhor meio para a gente resolver as nossas questões que são coletivas. E uma política que caminha numa direção democrática, com a participação de todos. Só que o desafio que a política tem hoje à sociedade é como lidar com a diversidade, com as desigualdades que a gente ainda enfrenta no dia a dia. Né? E quando a gente fala aqui de desigualdade, ela se perpetua na nossa história da humanidade, não é algo que começou hoje, né, Tiago? Acho que você pode trazer um pouco sobre isso. E a diversidade, ela se coloca não mais como um desafio, mas como um espaço de formação humana. É na diversidade que eu me formo enquanto sujeito político. Exatamente. E o espaço educativo é o espaço mais nobre para a gente fazer esse trabalho de formação de um cidadão que tem essa compreensão que ele está inserido em uma sociedade diversa, com uma diversidade de culturas, ou seja, com uma diversidade de formas de ser, de pensar e de agir. A gente preparou um material que a gente vai deixar para vocês depois aí, para vocês estudarem, aproveitarem esse conteúdo. Vamos dar uma olhadinha nesse material, pessoal. Olha só, a gente está partindo aqui de um conceito para pensar esses aspectos de identidade. Esse é um conceito polissêmico, ou seja, tem vários sentidos, mas a gente vai entender a identidade como a parte mais individual do sujeito. Ao mesmo tempo, a gente vai olhar a identidade a partir de uma lógica de um ambiente diverso, ou seja, isso supõe a convivência de diferenças culturais, de gênero, etnia, religião. Além das diferenças, a gente lida com a identidade de cada indivíduo. Então, veja, professora Estela, a gente tem um conceito central para esse debate da diversidade, que é o de identidade. Cada indivíduo possui uma identidade que é pessoal, que é algo que é próprio dele. Mas essa identidade individual ela é abastecida por um componente coletivo que vem da sociedade. Sim. A sociedade preenche o indivíduo, principalmente pelos processos de socialização na família, depois na escola, depois no trabalho, com uma série de normas e valores. Correto. E a gente vai percebendo, principalmente nesse mundo globalizado, mais conectado, que a gente tem uma multiplicidade de identidades culturais diversas que convivem. E no caso brasileiro, isso fica muito mais nítido, porque a gente tem referências culturais de pessoas vindas de todo mundo. Exatamente. E é nesse sentido que a gente quer trabalhar com vocês como é possível conviver de uma maneira pacífica, de uma maneira harmônica, em uma sociedade tão diversa. Historicamente, professor Estela, a gente tem uma marca que é a violência. Correto. Certo? Uma violência, inclusive, intercultural. Né? A própria prática do racismo é a manifestação mais explícita, né, desse modelo de sociedade
que não acolhe a diversidade. Sim. E é nesse sentido que a gente quer discutir com vocês como promover uma educação em prol da equidade. Sim. Certo? E aí vamos voltar lá para o nosso material. Então a gente quer reforçar aí, pessoal, o conceito de identidade, né, que marca diferenças e semelhanças. Ele é legitimado quando reconhecido pelo indivíduo e pelo grupo. Então a gente fala do fortalecimento dessas identidades, ou seja, trabalhar em prol da diversidade implica um trabalho de fortalecimento das identidades, como um processo que a gente vai chamar de reconhecimento dessa diversidade. Então, como que a gente vai, pessoal, trabalhar isso? A gente vai trabalhar isso, por exemplo, na dimensão estética. Quando o sujeito faz um movimento no sentido de resgatar padrões estéticos que estejam alinhados à sua origem cultural, Sim. É um movimento de valorização dessa identidade, é um movimento também de valorização dessa cultura. Então, trabalhar numa perspectiva educativa em prol da equidade implica, por exemplo, desenvolver projetos que façam com que as pessoas resgatem a sua identidade, sejam por atividades esportivas, seja por atividades estéticas ou artísticas. E que em algum momento a mídia acolhe. Vou dar um exemplo que é o uso do cabelo cacheado, do cabelo afro, black, em que nos últimos anos você teve um aumento significativo na mídia de produtos Exatamente. para esse tipo de cabelo, porque as pessoas começaram a se aceitar a partir da sua identidade. Exatamente. Seria um bom exemplo? Exatamente. E isso ainda, nesse exemplo, a gente ainda embute uma outra estratégia que está muito alinhada a essa educação para a diversidade, em prol da equidade, que é a do empreendedorismo social. Então a gente começa a promover a geração de renda nas próprias comunidades a partir da mesma lógica do resgate da identidade. Né? Então é uma educação que vai fortalecer todo um contexto comunitário. Né? Vamos dar retornar lá ao nosso material. Então a gente fala aqui da importância do reconhecimento e do respeito às identidades, né? Como um ponto de partida para reflexões, reconhecimentos e conquistas nessa perspectiva democrática. Isso permite que os diferentes conquistem espaços e direitos sociais, professor Estela. Então, trabalhar numa perspectiva também de educação em prol da equidade implica trabalhar numa perspectiva da afirmação dos direitos, ou seja, da perspectiva dos direitos, da perspectiva da cidadania. E aí, trabalhar na perspectiva dos direitos hoje implica reconhecer as particularidades culturais e as necessidades específicas de cada segmento. Por exemplo, os povos indígenas. Os povos indígenas, eles têm necessidade de atendimento de saúde. Correto. Mas eu não posso pegar um equipamento de saúde que eu tenho na cidade e botar lá na comunidade indígena. Eu tenho que fazer uma adaptação desse equipamento que traz um modelo civilizatório e cultural para aquela realidade. Certo. E aí, nesse sentido, eu preciso também de uma prática educativa que faça conectar esse universo da comunidade indígena com o universo aqui da cidade, do meio urbano, da política pública. Né? Em geral, a gente tem um profissional que é muito estratégico nisso, que é o antropólogo. Certo? O antropólogo é um profissional, por exemplo, que tem uma grande atuação aí dentro da FUNAI, por exemplo, dentro dos órgãos governamentais. Mas hoje, o que a gente fala é que todos os profissionais, independente da área, precisam ter esse conhecimento antropológico, precisam se apropriar desse conhecimento da diversidade para ensejar práticas de inclusão desses segmentos que historicamente não eram acolhidos no campo dos direitos sociais. Né? Já que a gente está falando do princípio da equidade. Exatamente. Então, eu não posso ficar delegando. Eu não faço porque eu não sei. Já passamos dessa fase. Já passamos. Isso é premissa hoje. A gente quer que todo estudante que passe aqui pela Faculdade Gran tenha incorporado esses conceitos e possa aplicar, inclusive, esses conceitos nos projetos de extensão. Exatamente. Né? Vamos dar uma olhadinha lá no conceito de equidade. Olha só, a equidade é um conceito que se refere à justiça social e à igualdade de oportunidades. Ele vai além da igualdade formal, que trata todos da mesma forma, independentemente de suas necessidades. Olha só, pessoal, atenção. A equidade reconhece que as pessoas são diferentes e que algumas precisam de mais apoio do que outras para ter as mesmas oportunidades. Pessoal, o conceito de equidade fica muito
nítido quando a gente olha a questão das pessoas com deficiência. Então, se eu tenho uma pessoa que é cadeirante, por exemplo, e precisa ir para a escola, e a sala desse estudante fica lá no primeiro andar da escola. Ou seja, eu preciso criar condições para que esse estudante entre na sala de aula e comece a estudar. Então, criar ações de equidade aí dentro da escola implica ter um elevador, ter uma rampa, ou mudar essa sala de aula de local. Trazê-la para o térreo. Trazê-la para o térreo, se for o caso. O que não é mais possível, nem permitido, a gente ficar todo o tempo tendo que carregar essa cadeira de roda. Exatamente. E isso gera um constrangimento para a pessoa. Então, a equidade implica a gente atender as necessidades das pessoas que mais necessitam. Correto. Né? Reconhecendo que a gente tem diferenças, reconhecendo que a gente vive num mundo diverso. Assumir esse compromisso como cidadão, como instituição e como Estado para atender essas necessidades. Vamos falar mais um pouquinho, usar o nosso material. Lembrando que a gente vai deixar esse material aí para estudo. Então, a gente adota alguns princípios quando fala de uma educação em prol da equidade, pessoal. Primeiro, inclusão. Ou seja, na perspectiva da educação, todos os alunos são bem-vindos e valorizados, independente de sua origem ou característica individual. Segundo é a diversidade, ou seja, a diversidade cultural, social e individual é visto como uma riqueza e uma oportunidade de aprendizado. E a lógica da equidade, ou seja, todos os sujeitos têm as mesmas oportunidades de sucesso, independentemente das circunstâncias. A gente vai trabalhar com esse paradigma. Por exemplo, aí, pessoal, num currículo multicultural, incluindo conteúdos e perspectivas de diferentes culturas e grupos sociais. E atividades que possam discutir, encarar os temas da diversidade de gênero, raça, idade e outros. Então, quando eu falo de uma educação em prol da equidade, seja no espaço familiar, professora Estela, seja no espaço da própria escola, seja no espaço laborativo, ou seja, no ambiente de trabalho, implica em eu enfrentar algumas discussões, enfrentar a discussão sobre as desigualdades de gênero, sobre as desigualdades de raça, sobre a não inclusão das pessoas com deficiência, entre outras pautas Sim. que aparecem na nossa sociedade e que muitas das vezes são silenciadas. Por exemplo, a gente discute muito com os nossos alunos, em termos de atividade prática ou extensionista, a indicação de sugestão deles desenvolverem campanhas educativas para promover ações de educação em prol da equidade nos seus diferentes espaços. Por Correto. exemplo, tem um estudante lá que joga num time de futebol lá do bairro. Então, como que ele pode levar essa pauta da discussão de gênero, por exemplo, da discussão da população LGBTQIA+, para esse espaço, para que as pessoas conheçam esse tema e que elas respeitem a diversidade. Esse é um pouco o ensinamento que a gente quer trazer nesse debate aí da educação em prol da equidade. A gente tem diferentes estratégias que podem ser adotadas para trabalhar nessa perspectiva, professora Estela, mas a gente sempre parte, primeiro, do conhecimento dessa realidade, ou seja, que a gente vive em sociedade e que a sociedade tem conflitos, tem diferenças, e que a gente usa a política, o espaço democrático, para lidar com essas diferenças, e que a gente deposita muito esforço no sentido de que a educação possa ser um meio estratégico para que a gente possa desenvolver ações equitativas, ações que promovam, de fato, a inclusão social. E uma coisa interessante que você falou, e aí eu vou trazendo aqui para a nossa fala final, que independente do curso que ele está fazendo, que ele precisa pensar que ele vai atuar amanhã com um público diverso. Exatamente. Independente se essa é minha pauta pessoal ou não. Eu não preciso ser ou ter na família uma pessoa deficiente, eu não preciso ter uma pessoa que está sofrendo por etarismo ou uma situação de raça, de qualquer outra coisa, para eu poder fazer meu trabalho equitativo, não é isso? Exatamente. A garantia que faz com que a sociedade se transforme como um todo. E acho que esse é o papel do ensino superior. Exato. É devolver para a sociedade um profissional que vai buscar soluções para todo mundo, não é isso? Exatamente, professor Estela. E hoje a gente tem um paradigma da responsabilidade social. Exatamente. Então, qualquer empresa que você for trabalhar, se você for trabalhar no governo, você vai ser cobrado a ter essa perspectiva ética e de responsabilidade social, de compromisso com o coletivo. E se você já tem em mãos conhecimentos e práticas que discutem diversidade, equidade,
você vai conseguir se sair bem do ponto de vista pessoal e profissional e ainda vai contribuir com a sociedade. Com certeza. Tiago, muito obrigado. A gente vai precisar ainda falar muito sobre esse assunto, você sabe que é super importante. Agradeço você ter aceitado esse convite. Joia. E até o próximo encontro, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.